Vamos então, moçada? Bom, vamos comigo aqui então. Eu vou tirar esse fonezinho aqui para não ficar esquisito, tá? Só para dar um feedback. Vamos lá então, moçada. Estou aqui fazendo para vocês um remember aí da aula de análise combinatória e provavelmente vou fazer a mesma coisa aí com probabilidade. Para que não fique para vocês aí nenhuma dúvida, né? Se por acaso você perdeu uma aula, se por acaso você não conseguiu acompanhar o ritmo durante a aula, então isso aqui vai ficar para você lá no Tutor, onde você vai conseguir ver, rever e tentar entender esses conceitos, tá? Então, vou tentar fazer primeiramente aqui um bate-bola, a gente poder rever aí alguns conceitos sobre o que é arranjo, o que é combinação, que é a maior dificuldade que talvez vocês venham a ter, e aí nós vamos para cima dos exercícios, ok? Lógico que eu não vou resolver todos os exercícios que eu resolvi em sala, eu vou selecionar ali alguns que eu acho pertinente e a gente resolve junto, beleza? Vamos lá então para o nosso trabalhinho. E esse materialzinho é o mesmo material que vocês têm em sala, ok? Vamos lá então. Bom, estamos aqui então com o nosso materialzinho. E nesse nosso materialzinho eu tinha lá as definições, né? Então, toda aquela teoria, toda aquela definição sobre subconjuntos, sobre sequências. Fala, pô, professor, mas esse negócio de subconjunto, esse negócio de sequência, eu não entendi por que aqui, por exemplo, ele está dizendo que se é um subconjunto, a ideia de ter aqui o subconjunto AB, né? É, e o subconjunto AC e o subconjunto BC. E quando eu faço aí essa sequência, ou melhor, essa ordenação desses subconjuntos, para mim é a mesma coisa, né? Bom, se você não entendeu muito bem qual é a ideia dessa, né, de onde você tem aí subconjuntos, onde você tem uma sequência, eu vou tentar de uma outra maneira explicar para você, ok? Então, veja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que quando eu falo em subconjunto, o subconjunto AB é exatamente igual ao subconjunto BA, são os mesmos elementos. Aqui não importa para mim a ordem, tá? Já se eu tenho uma sequência, ok? Eu sei que a sequência AB, ela não é igual à sequência BA, que foi aquele exemplo que eu passei para vocês em sala, né? Que é exatamente o exemplo que está aqui, né? Onde eu tenho aquela teoria lá dos pares ordenados. Então é sempre XY. Então o par ordenado 1, 2, ele é diferente do par ordenado 2, 1. Ok. Mas o que eu quero que vocês entendam é exatamente essa estruturação aqui, ó. Qual estruturação? Que na combinação a ordem não importa e que no arranjo a ordem importa. Bom, se eu estiver então trabalhando com uma combinação, aqui está a forma de utilizar a combinação, tá? Ou seja, fatorial de n sobre o fatorial de p, que multiplica n menos p fatorial. Lembrando que o n perfaz o meu todo e o meu p a parte, né? Por isso que a gente lê combinação de n elementos tomados p a p. Bom, com essa ideia também, a gente pode partir para a confecção aí do arranjo simples, né? Então o arranjo simples está aqui, ó. Da mesma maneira, só que agora a ordem dos elementos importa, né? E aí se a ordem importa, então eu tenho fatorial de n dividido por n menos p fatorial. Veja que aquele p que tinha aqui, ele foi embora. Novamente, né? O meu n é o todo e o meu p é a parte. E aí depois eu tenho as nuances, as variações dos tipos de arranjo, onde eu tenho a permutação simples, onde eu tenho a permutação com repetição, que serve lá para os anagramas, né? Ok? E onde eu tenho a permutação circular, que é sempre que eu posso rotacionar, né, ao redor de uma mesa, seja ela circular, quadrada, tanto faz, ok? Bom, para a gente poder entender esses conceitos iniciais, ok? Então eu deixei aqui mais ou menos organizado para que você relembre o que eu falei em sala. Então eu comentei com vocês em sala o seguinte, vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui a Olimpíada, né? Então eu estou lá nas minhas Olimpíadas, onde eu tenho a participação aí de 7 atletas, ok? Mas eu só tenho 3 pódios possíveis. Num primeiro momento, que eu vou chamar aqui de primeiro pódio, tá? Pódio 1, aqui pódio 2 e aqui pódio 3. Nesses 3 exemplos de pódio, veja o que está acontecendo. Num primeiro momento, eu tive como pódio a classificação A chegando em primeiro, B chegando em segundo e C chegando em terceiro.
Num outro momento, eu tenho C chegando em primeiro, A chegando em segundo e B chegando em terceiro. O que a gente conseguiu identificar? Que esses pódios não são iguais, eles se diferem na ordem de chegada. Então aqui no caso, a ordem para mim importa. Se a ordem importa, então eu crio um novo pódio. Além disso, veja, eu tenho uma terceira possibilidade aqui. Ó. Que terceira possibilidade é essa? Eu alterei a natureza do meu pódio. Veja que eu troquei um elemento do pódio. E aí então foi criado um novo resultado, ok? Então para que você tenha em mente, né? Primeira ideia, se a ordem importa ou, além disso, a natureza cria um novo resultado, você está diante então de uma proposição de um arranjo simples, ok? E aí se for arranjo simples é só lembrar, né? Arranjo tomados de N PAP é igual a N fatorial dividido pelo quê? Por, abre parênteses, N menos P fatorial. Ok? É dessa maneira que você vai calcular o seu arranjo. Agora veja, aqui eu tenho uma outra estrutura. Que estrutura é essa? Agora eu tenho uma estrutura lá da salada de fruta, onde, sei lá, vou ter várias frutas. Podemos pensar aí em 7 frutas, né? Então banana, uva, laranja, pera, goiaba e por aí vai. Só que eu só posso constituir as minhas saladas, então minha primeira constituição, minha segunda constituição e minha terceira constituição. Eu só posso constituir as minhas saladas com 3 frutas possíveis. Então veja no primeiro momento, né? Eu peguei banana, uva e laranja, ok? E aí criei uma nova salada, né? Será que é uma nova salada mesmo? Laranja, banana e uva. Veja, eu alterei a ordem dos elementos, porém o resultado foi exatamente igual. Eu continuo tendo as mesmas frutas, independente da posição em que elas estejam, ok? No exemplo anterior, você vai falar, pô, mas aqui também eu continuo tendo os mesmos atletas. Sim, só que agora o resultado final foi diferente. Chegar em primeiro para o A não é a mesma coisa que chegar em segundo para ele no outro momento. Aqui não. Aqui não importa se eu primeiro coloquei a banana, se em outro momento primeiro eu coloquei a laranja. Aqui não tem essa importância. O resultado final vai ser sempre uma salada de fruta compostas de laranja, banana e uva. Então, neste primeiro momento, a ordem dos elementos não importa, ok? E depois, o que eu fiz? A natureza. Veja, eu coloquei um elemento diferente dos anteriores, então eu troquei a natureza, e a natureza então criou um novo resultado. Nesse caso, onde a ordem não importa e só o que pode criar um novo resultado é a natureza, é o que você chama de combinação. Combinação de N a P, ou seja, de N elementos tomados P a P, é fatorial de N dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Ok? Então, com essa designação do o que interfere, para que num primeiro momento você possa saber se você está trabalhando com arranjo ou se você está trabalhando com uma combinação, é muito importante. Tá? Então, só para que você possa aí definir, vem comigo aqui nesse entendimento então. Então olha só, no primeiro momento eu tinha 7 atletas, esses 7 atletas teriam que chegar em 3 posições possíveis. Então é uma tomada de 7 elementos, então meu N igual a 7, tomados 3 a 3. E a ordem que esses camaradas vão chegar importa, né? Então, ou seja, se num primeiro pódio o A foi o primeiro colocado, num segundo pódio, numa segunda tomada de corrida, de natação, seja o que for, o A foi lá para terceiro, né? Isso aí importa, o resultado final é diferente. Então a sequência importa. Assim como a natureza. Num outro pódio, por exemplo, o atleta B não conseguiu se classificar, classificou-se o atleta J. Então é um novo pódio também, uma nova configuração através da natureza. Então, se a ordem importa ou se a natureza altera o resultado, você está trabalhando com um arranjo simples. E aí, fatorial de N dividido por N menos P fatorial. Agora, na situação lá da salada de fruta, onde eu tinha 7 frutas possíveis, imagine 7 frutas que você tem à sua disposição, mas elas só vão poder ser colocadas na sua salada 3 a 3. E aí eu vou e seleciono, num primeiro momento, né, fecho lá meu olhinho e seleciono 3 frutas. E ao selecionar essas 3 frutas, as frutas foram laranja, banana e uva. Então eu tenho uma configuração de salada. Vou para o segundo momento, e aí a sorte ou não, porque eu vou acabar comendo a mesma salada,
é que, se no primeiro momento eu tirei laranja, banana e uva, agora eu vou tirar uva, banana e laranja. Olha só, eu vou comer a mesma salada de fruta. Embora a ordem tenha sido alterada, mas o resultado permanece o mesmo. Eu vou comer a mesma salada de fruta. E aí, então, eu vou para um terceiro resultado. Eu vou lá e tiro banana. Ai, Jesus, vou comer de novo laranja, banana e uva. Vou lá e tiro uva. Putz, agora se sair a laranja, eu vou comer a mesma. E aí eu vou lá e tiro a pera. Pronto. Então, agora eu alterei a natureza e, então, criei um novo resultado. Criei uma nova salada de fruta. Ufa, não vou comer mais laranja, banana e uva, ok? Bom, assim você consegue observar que a ordem não importa, o resultado continua o mesmo, mas a natureza sim importa para gerar um novo resultado. Quando isso acontece, então, você está trabalhando com uma combinação. E aí a combinação simples, como que você calcula a combinação simples? É fatorial de n dividido, né, por p fatorial, que multiplica n menos p, tudo isso fatorial. Ok? Espero que esse conceito inicial tenha trazido para você um pouquinho mais de esclarecimento, tá? Assim a gente consegue trabalhar os próximos conceitos de exercício, ok? Beleza então, moçada? Então vamos agora resolver alguns exercícios onde eu vou priorizar ali, né? Um exercício que fale sobre teoria fundamental da contagem, exercício que a gente fez em sala, para que vocês fixem isso aí. Um que fale de combinação, para que a gente veja essa situação da ordem. E o último exercício é aquele que ficou para você resolver em casa, que é o que fala do arranjo, ok? Beleza? Vamos lá então, um abraço, até a próxima aí.